Bom dia, meninos e meninas da Igreja do Jaguaré, da classe dos primários. Como foi a semana? Sejam muito bem-vindos, tá? À escola sabatina de hoje. A tia Eliana hoje tem uma história bem legal para contar, tá bom, crianças? E crianças, tá vendo esse animalzinho aqui? Ele é um cachorro, mas ele não parece uma ovelhinha? Uma ovelhinha preta da tia Eliana. É um Messi, um cordeirinho. O cordeirinho é o marido da ovelha. O cordeirinho é o macho e a ovelhinha é a fêmea. Olha só as ovelhinhas, que animais lindos, fofinhos, eles são tão mansinhos. Sabia, crianças, que nós somos como ovelhas? As ovelhas, elas são indefesas, né? E elas precisam de alguém para cuidar delas. Quem cuida das ovelhas? Quem cuida, tio Paulo, tio Fábio? O pastor. Isso, precisa de um pastor para cuidar das ovelhas. O que o pastor faz? Como que ele cuida das ovelhas? Ele protege as ovelhas, sabe? Ele não deixa que nenhum animal feroz pegue as ovelhas e matem as ovelhas e comam as ovelhas. Ele leva as ovelhas para um campo verdejante para elas poderem comer, porque elas comem capim, sabe, crianças? E para elas poderem descansar um pouquinho. E também ele leva para fontes de águas bem seguras para que elas possam beber. Sabe, crianças? A nossa lição dessa semana, ela tem como mensagem assim: eu não posso salvar a mim mesmo. É Jesus quem me salva. Vamos repetir? Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo. É Jesus quem me salva. É Jesus quem me salva. Ah, crianças. Então, quem é o pastor? Quem é o nosso pastor? Hein, tio Fábio? Jesus. Isso, Jesus é o nosso pastor. Olha aqui, Jesus, ele cuida de nós. Tá vendo isso daqui? Isso daqui chama-se cajado, não, bordão. Bordão. O bordão é uma vara bem comprida, de mais de 2 metros, ou aproximadamente 2 metros e pouco, que tem assim uma curva, e aí ajuda o pastor a andar nas encostas das montanhas, e também ele controla as ovelhas, ele puxa as ovelhas com esse bordão, sabe? Com essa vara. A minha ovelhinha, olha, já tá querendo extraviar. Então, crianças, nós somos como ovelhas indefesas, nossos filhos de Deus. E aí, Jesus precisa cuidar da gente, Jesus cuida da gente. Sem que isso acontecesse, sem que Jesus cuidasse da gente, nos guiasse como o pastor guia as ovelhas, nós estaríamos perdidos, nós morreríamos, nós não temos força para nos salvar. Só Jesus pode nos salvar, sabe, crianças? Então, o verso para memorizar de hoje diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Salmo 23, 1 e 2. Vamos repetir? O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Ele me faz descansar. Ele me faz descansar. Nos pastos verdejantes. Nos pastos verdejantes. Isso, Salmos 23, 1 e 2. Salmos 23, 1 e 2. Isso, crianças. Que maravilha! Essa é a notícia da graça, que nós não podemos nos salvar, mas que Jesus cuida de nós e nos salva. Vamos agora começar a nossa historinha, tá? Davi era um menino pastor. Olha que lindinho Davi. Ele era amiguinho desses animaizinhos, tão fofinhos, esses animais. Eles são cheios de lã, sabe? Eles são peludinhos, fofinhos. E Davi cuida deles com muito carinho, com muito amor, sabe, crianças?
Davi, ele cuidava de um rebanho que ficava na campina, ocupava a campina inteirinha. E ele cuidava direitinho do rebanho, sabe? Ele guiava as ovelhinhas para os pastos verdejantes e ele guiava as ovelhinhas para as fontes de águas quietas e tranquilas, onde elas podiam beber a água sem risco, sem que nada acontecesse de mal com elas. Davi cuidava dessas ovelhinhas. E Davi ficava ali, ó, sozinho com essas ovelhas. Mas ele não tinha medo não, criança. Sabe por quê? Ele não tinha medo e nem se sentia sozinho. Porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus o ajudava a cuidar das ovelhas. E era muito perigoso cuidar das ovelhas, sabe, crianças? Porque às vezes chovia, tinha tempestade, tinha mau tempo e as ovelhas elas fugiam, entendeu? E também o que acontecia é que naquela região, antigamente, perto do Jordão, havia muitos animais selvagens, era comum encontrar leão e urso, sabe, crianças? Leão é um animal muito feroz, né? É o rei dos animais, porque ele é chamado rei dos animais porque ele é muito forte, ninguém pode ir com ele. E ele, nossa, ele devora as ovelhas, devora as pessoas também se deixar, sabe, crianças? E o urso, desculpa, é muito grandão, o urso é grandão, é forte, feroz. Ali perto também tinha urso, sabe? E Davi não tinha medo não, porque ele sabia que Deus estava com ele, sabe? E ele sabia que ele também tinha um pastor. O pastor de Davi era Jesus, que andava com Davi e protegia Davi. E ajudava Davi a salvar as ovelhinhas. Ai, que coisa legal, né, crianças? Davi não precisava ter medo. Aí, crianças, Davi dormia com as suas ovelhinhas, para proteger as ovelhinhas, para nada de mal acontecer com elas. E às vezes ele estava com muito sono, sabe? Mas ele queria tirar uma sonequinha, mas ele lembrava assim, eu tenho que ficar alerta, porque as ovelhas podem fugir uma ovelha, sair sozinha do rebanho e acontecer alguma maldade com ela. Então eu não vou cochilar não, vou ficar acordado. Aí ele ficava muitas horas acordado, sabe, crianças, vigiando, cuidando das suas ovelhinhas, protegendo elas, assim como Jesus protege a gente. Aí ele, às vezes, para conseguir ficar acordado, sabe o que ele fazia? Ele procurava uma pedra grande, aí ele sentava na pedra e Davi tinha uma harpa, um instrumento musical, uma harpa, que assim tem umas cordas, como se fosse um violão, mas é mais ou menos nesse formato. Aí Davi dedilhava sua harpa e cantava louvores a Deus, ao nosso pastor supremo, que é Deus, que é Jesus. Aí, crianças, que coisa maravilhosa. Davi cantava assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor. É meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Poxa, que coisa maravilhosa, né? Aí, crianças, um dia, Davi estava tocando a sua harpa, cantando louvores a Deus, dedilhando a sua harpa. Aí, mas ele ficava de olho, sabe, crianças? No canto do olho ele olhava e vigiava os cordeirinhos. De repente, ele viu um leão, sabe, no meio de um mato, assim, próximo de uma fonte de água. E aí ele viu o leão, e o leão estava, sabe, com o que na boca, crianças? Com um cordeirinho, com uma ovelhinha assim, macho, um cordeirinho dentro da boca dele. Ai, Davi ficou muito indignado, sabe, crianças? Davi ficou muito, muito preocupado. Aí, sabe o que ele fez, crianças? Davi tinha um instrumento para defender as suas ovelhas, que se chamava funda. Hoje a gente conhece como estilingue, eu não sei se vocês conhecem, é um pedaço assim de madeira, de pau, com um elástico grande, forte,
Aí faz assim, ó, e atira a pedra. Aí Davi tinha sempre umas pedras lisas, sabe? Guardadas com ele no bolso dele. Aí ele pegava pedra, quando ele via alguma coisa. Nesse caso, ele largou rapidamente a harpa e colocou uma pedra no estilingue, na funda. E ó, zaz! A pedra atingiu o leão. O leão ficou meio enfraquecido assim. E sabe o que Davi fez, crianças? Que coisa, um milagre, tá? Porque ele não podia fazer isso sozinho, mas o pastor Jesus ajudou Davi a fazer. Sabe o que ele fez? Ele chegou com as próprias mãos e lutou com o leão só com as mãos. Imagina, criança, se isso é possível. Nem as pessoas não conseguem pegar o leão de jeito nenhum. Aí ele segurou o leão, brigou com o leão daqui a pouco estava fora de combate, porque na verdade não foi ele. Deus o ajudou, Deus deu força a ele para fazer isso e coragem. Aí, crianças, ele tirou o cordeirinho da boca do leão. Rapidamente ele pegou o cordeirinho e cuidou do cordeirinho doente, ferido, né? Cuidou dele. Aí pronto, o cordeirinho melhorou. Aí Davi pegou e colocou a sua funda dentro da sua bolsa de pastor e já começou a caminhar com as ovelhas, levando elas para um lugar seguro. Aí, crianças, daí Davi pegou e sentou-se de novo na pedra e dessa vez ele cantou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum, porque tu estás comigo. É a continuação do salmo que ele fez, sabe, para louvar a Deus. Ele louvou a Deus porque ele sabia que não foi ele sozinho que tirou a ovelhinha da boca, o cordeirinho, melhor dizendo, da boca do leão. Foi Jesus, foi Deus que veio ajudá-lo, né? Então, vamos repetir essa parte aí? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. porque tu estás comigo. Muito bem. Então, crianças, aí Davi cantou e continuou. E aí um dia ele resolveu levar as crianças. Desculpe, crianças não. Crianças são ovelhinhas também. A Tiliana também é ovelhinha. Até o pastor é ovelhinha de Jesus. Mas a tia quis dizer que um dia ele resolveu levar as suas ovelhinhas para a montanha. E lá na encosta da montanha era muito perigoso, mais perigoso ainda, porque viviam nas cavernas ali ursos grandes, muito enormes e ferozes, sabe, crianças? Mas aí Davi queria levar as ovelhinhas para lá, para que elas encontrassem pasto novo. Sabe por que as ovelhinhas gostam de ficar na graminha verde? Porque elas se alimentam ali tem muito alimento para elas, que elas comem capim. E elas também gostam porque elas podem descansar, né? E elas ficam calminhas ali, bem gostosas. E aí então Davi resolveu levar elas para uns pastos novos lá nas montanhas. Aí, crianças, de repente, sabe, tinha um mato bem alto assim. Aí Davi viu um movimento assim, sabe? Aí ele ficou de olho porque ele observava os cordeirinhos, porque ele não queria que nenhum mal acontecesse com os cordeirinhos dele. Aí, crianças, ele viu um movimento, sabe o que era, crianças? Era um ursão, assim, bem grandão, marrom, bem forte, sabe? E o urso estava indo em direção aos cordeirinhos de Davi. Aí Davi pegou imediatamente de novo a sua funda, né? E pá! Pam! A funda atingiu o urso e o urso sentiu tanta dor que ele grunhiu. Aí ele resmungou, mas o urso não desistiu de pegar os cordeirinhos. Aí então ele ficou meio assim, né? Machucou, mas ele foi em frente. Aí Davi de novo, sabe, contando com a força de Deus, ele foi lá com toda a coragem, Jesus com ele, os anjos com ele, e ele lutou contra o urso, lutou, e derrubou o urso, e o urso caiu no chão.
e o urso ficou desmaiado. Não sei depois se o urso morreu de tanto que ele apanhou do Davi. Ai, crianças, como é bom ter alguém que cuida da gente, não é? Deus cuida da gente, sabia? A nossa mensagem, vamos repeti-la para a gente lembrar. Não posso salvar a mim mesmo, é Jesus quem me salva. Não posso salvar a mim mesmo. É Jesus quem me salva. É Jesus quem me salva. Pois é, crianças, Jesus é o nosso grande pastor e Ele cuida de nós. Como que vocês se sentem ao saber que Jesus cuida de vocês? Ai, é muito bom, né? Isso é a boa notícia da graça. Isso é ótimo saber que a gente não pode se salvar do pecado e de Satanás, mas Jesus, Ele nos ajuda, sabe? Quando a ovelhinha ela está em dificuldade, ela grita, ela começa a gritar. E aí, Bali, né, que chama, que é a voz da ovelhinha, ela Bali, né? Aí o pastor sabe e vai lá socorrer. Davi também, ele também tem o pastor dele, que é Jesus. Então, quando Davi estava em situação difícil, ele também pedia ajuda para Jesus, assim como a ovelhinha ficava gritando para o pastor socorrer ela, Davi também suplicava ajuda do Senhor, de Deus, através da oração. Então, é isso, crianças. Deus, Ele está conosco em todas as circunstâncias. É muito bom, a gente se sente muito confortável e confiante em saber que Deus nos salva, que Deus cuida de cada coisa. Em todas as circunstâncias a gente pode contar com Ele, que a gente pode pedir a ajuda dEle, que Ele nos atende, que Ele nos ajuda. Quando a gente está sentindo tendo muitos problemas, numa situação difícil, que a gente se sente tentada a dar uma solução ou fazer alguma coisa errada, a gente tem que se lembrar que Deus tem a solução para os nossos problemas e que a gente pode pedir a Ele, deve pedir a Ele e Ele vai nos ajudar. E a gente não deve tomar nenhuma atitude errada, a gente deve confiar no nosso pastor. Por que a gente pode confiar no nosso pastor, que é Deus? Porque Deus nos ama tanto, 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 que Ele mandou seu Filho para morrer no nosso lugar e para cuidar da gente, nos salvar de Satanás e do pecado, coisa que nós não podemos fazer sozinhos. Então, a gente pode ter certeza que Deus nos ama profundamente, nos quer muito bem. Deus quer que a gente fique feliz e faz tudo, Ele arrisca a vida dEle para nos ajudar. Ele está pronto a arriscar sempre a vida dEle para nos deixar bem, nos deixar felizes, protegidos e pertinho dele, do Senhor. Ai, que coisa boa, né, crianças? Não precisamos ter medo, como Davi não tinha medo. Davi não podia enfrentar sozinho um leão e um urso, mas ele sabia que Deus podia, então por isso ele ficava tranquilo e ele tinha força e coragem. E aí, crianças, Davi deve ter pego sua harpa depois do urso, sabe? Depois que ele conseguiu matar o urso e dedilhado em louvor a Deus, e ele deve ter falado assim: certamente que a bondade e a misericórdia estarão sempre comigo e eu estarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos repetir? Certamente que a bondade e a misericórdia... Certamente que a bondade e misericórdia estarão sempre comigo. Estarão sempre comigo. E eu estarei na casa do Senhor. E eu estarei na casa do Senhor. Para todo sempre. Para todo sempre. Ah, que coisa maravilhosa. Para terminar, nós vamos repetir o verso para memorizar e vamos fazer uma oração, tá bom? Agradecendo que Deus nos salva. Vamos repetir o verso: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Ele me faz descansar. Ele me faz descansar. Em pastos verdejantes. Em pastos verdejantes. Salmo 23, 1 e 2. Salmo 23, 1 e 2. Isso, crianças. Agora vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos salva. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Nós não podemos nos livrar de Satanás nem do pecado. Nós não conseguimos, Senhor,
mas nós podemos pedir a sua ajuda e o Senhor nos ajuda e está conosco em qualquer momento, em qualquer situação, e nos ajuda a enfrentar, como o Davi, ajudaste Davi a enfrentar o leão e o urso e a derrotá-los. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor nos salvará. Em nome de Jesus, dá-nos fé, aumenta a nossa fé e esteja conosco. Amém. Amém. Olha, crianças, aqui a tia vai avisar uma coisa para vocês e para os papais, que vai começar na quinta-feira a nossa campanha dos 10 dias de oração. Nós precisamos orar, sabe, crianças? Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, o tempo do fim. Então, a tia vai sempre mandar as mensagens para que vocês possam fazer o seu programa e orar durante 10 dias, para que Deus possa abençoar a todas as pessoas do mundo, tá bom, crianças? Um beijo grande, tá? Até a próxima semana. Tchau!